o palestrante Roosevelt Andolfato Thiago. Roosevelt é palestrante há 28 anos, percorrendo todo o Brasil, realizando palestras espíritas. Ele é escritor, editor e autor de 8 obras publicadas de variados gêneros, todas evidenciando as bases da doutrina espírita. Ele é presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo da Regional de Jaú, com a finalidade de divulgar e incentivar eventos espíritas ou de interesse social. Presidente da Associação Cultural Espírita Allan Kardec, na cidade de Barra Bonita, São Paulo. Instituição que, entre todas as atividades, dedica-se especialmente à educação espírita infantil. Dos 8 livros de sua autoria, 7 foram editados pela Solidum Editora e 1 pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E uma observação importante que destacamos é que a venda desses livros durante a palestra, e que nós teremos aqui no final, atrás do salão, ao final da sua palestra, tem a finalidade de atender às necessidades de manutenção da Associação Cultural Espírita Allan Kardec em Barra Bonita. O tema que o nosso querido Roosevelt abordará hoje é o tema abordado em seu livro Você é o Humor que Você Tem, que é um livro que estará aqui à disposição para aqueles interessados a adquirirem, ajudando assim as obras coordenadas e acompanhadas aí pelo Roosevelt. E gostaríamos de colocar aqui na capa final, né, uma frase que ele nos deixa aqui para reflexão desde já. Nenhum espírito, encarnado ou não, conduzirá a própria vida com segurança sem ter o controle do próprio humor. Bom dia aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita experimentar a sua paz. Antes, no entanto, da mensagem que nos traz, que nos reúne, agradecemos aos companheiros que administram e conduzem esta casa, porque são responsáveis pela manhã que experimentamos hoje. Todas as vezes que observamos a nós próprios e aqueles que convivem conosco, vemos que a divulgação da Boa Nova é algo de caráter urgente. E encontrar pessoas dedicadas a reunir outras, a agregar outras, a fim de nos convergir, a elevar o pensamento a Jesus, nos dá grande felicidade poder contribuir. E agradecemos desde já. Assim como agradecemos a todos os amigos que aqui se encontram. Quando nós renunciamos às nossas atividades, ao comodismo dos nossos lares, para chegar à casa espírita refletindo sobre a vida maior, isto é um sinal de que o amadurecimento moral que desejamos já se opera em andamento em nós, o que traz valor e importância à nossa reunião. Agradecemos aos espíritos amigos que nos sustentam e que, na verdade, são responsáveis por tudo aquilo que podemos, mesmo imperfeitamente, realizar. E, particularmente, a minha companheira, pela cumplicidade caridosa aos compromissos que abraçamos, agregando tranquilidade e paz à minha vida. Trabalhemos. Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciados de José e Maria lhe questiona: celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, motivado pelas próprias angústias, prossegue dizendo: por que não nasceste vestindo a púrpura imperial, que lhe permitiria circular dos gladiadores aos poderosos sem maiores problemas? Por que não nasceste na linhagem de Augusto, o divino, o que lhe daria influências para atender ao povo tão flagelado e triste?
Responda-me, celeste criança, como pretendes advogar a causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe daria poderes para influenciar os humildes e aflitos que tanto sofrem? Responda-me, criança divina. Um tempo se faz. A criança lhe prossegue olhando aos olhos, reflete por algum momento e segue nas suas colocações. Por acaso vai circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas? Improvisarás discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma? Ou edificarás ainda templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como ser irmãos? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? Jesus levanta sua pequena mão direita, a sua pequena destra, e no impulso natural a qualquer criança bate seguidas vezes no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto ele pode entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas estava lhe dizendo que vinha das alturas infinitas para representá-lo, não nas instituições terrenas, respeitáveis, mas efêmeras, mas que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração do homem. Jesus cresce, se torna um homem adulto, na verdade o maior de nós, e é conferido como sendo portador de um estranho comportamento, tão estranho que o próprio Evangelho, que traça o perfil psicológico de Jesus, dedicou particularmente um capítulo inteiro para falar desse estranho comportamento, um capítulo que tem como título Estranha Moral. Mas por falarmos no Evangelho é forçoso admitir e destacar que estamos em plena comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é seguramente a obra mais importante do planeta, porque se perdêssemos todas as outras e nos restasse apenas esta, por ela só, seria possível ao homem sair da condição em que se encontra, conduzindo-se à felicidade desejada. Então, inevitavelmente, o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais importante do planeta. Voltando ao nosso assunto, ele grafa um capítulo especial para falar do comportamento estranho de Jesus. E nutre assim o título Estranha Moral. Estranha era naquela época, estranha prossegue sendo até hoje. Acreditam os amigos que Jesus dizia coisas tão estranhas, como por exemplo, de que não há males que não sejam perdoados, independente da sua intensidade, de que ninguém está distanciado da paternidade divina, independente das misérias que experimente. Um comportamento estranho, tão estranho que ele dizia: acreditem que nós devemos amar até mesmo aos inimigos, quando até hoje temos dificuldade em amar aos amigos. Era um comportamento estranho, uma estranha moral. Jesus cresce e dos seus diálogos, dos seus discursos, nutrem-se a maioria das religiões e das filosofias. Mas para a manhã de hoje, nós vamos nos apoiar em volta de uma única expressão do Mestre. Tanto a obra que hoje apresentamos, Você é, o humor que você tem, quanto as reflexões aqui feitas, são todas cintilando em volta de uma única expressão de Jesus, que está apontada no Evangelho de João, ao capítulo 16, ao versículo 33, onde ele se expressa dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, afirma Jesus. E como todas as nossas reflexões vão cintilar em volta desta máxima, peço, ó amigos, que possamos retornar para a analisarmos em partes. E ele prossegue dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E é necessário nos determos desde já. Quando Jesus aponta de termos a paz nele,
é porque ele reconhece que existem outras formas de paz e que não estão nele. É a paz do mundo, a paz transitória, a paz que está fixada nos elementos materiais, a paz que vem e vai ao sabor das coisas. É aquela paz que conhecemos, aquela paz que nós sentimos quando finalmente adquirimos algo que desejamos muito. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente trocamos a casa, compramos o carro. É aquela paz que está sediada nas coisas. É aquela paz que nós sentimos quando finalmente o filho entra na faculdade. A mesma paz que vai embora tão logo chegue o primeiro boleto. É aquela paz que nós sentimos quando a jovem finalmente consegue casar-se, sem observar que ao seu lado caminham pessoas que acreditam que a paz virá logo após o divórcio. É a paz do mundo, a paz transitória, e não é dessa que ele falava. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. E a paz sediada em Jesus é a paz pela paz, é a paz a troco de nada, ou apesar de tudo, como queiram. É a paz pelo simples privilégio de estarmos vivos, e esta ainda desconhecemos. Necessitamos sempre mais, desejamos mais, ansiamos por mais, e desta forma a simplicidade não mais nos encanta, e ele prossegue dizendo: no mundo tereis aflições. E novamente é necessário nos determos. Esta expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. Mas perceberam os amigos que cada vez que uma aflição aparece da nossa vida, nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa. Já viu isso ou não? A gente diz, mas logo agora, mas justo agora, você está avisado faz 2000 anos. Quando a próxima vier, já não assusta, se comporta como alguém que já esperava, porque a finalidade da vida sempre vai ser a de desafiar o homem, porque ela sabe que desafiados desenvolvemos aquilo que trazemos na alma, ela sempre vai. Então no mundo tereis aflições, já fica avisado, não se assusta mais. Temos dificuldade com essas coisas, é igual quando alguém morre, percebeu ou não? Morre alguém, por exemplo, com 65 anos, tem sempre alguém para dizer, você viu? Fulano de tal, morreu de repente. De repente nada, demorou 65 anos, porque depois que nasceu só falta morrer. Não tem mais nada para acontecer. Quem morre com 30 demorou 30, quem morre com 15 demorou 15, porque nasceu, só falta morrer, não tem mais nada para acontecer. E a mesma coisa acontece com as aflições. No mundo tereis aflições, já fica avisado, não se surpreenda mais. A vida sempre vai desafiar o homem. Mas Jesus apresenta o patamar a qual estamos inseridos e da mesma forma nos oferece o norte para seguir. Então ele prossegue ainda na mesma narrativa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus diz que ele venceu o mundo, nos impulsiona a crer que nós venceremos também. No entanto, ele coloca uma única condicional para vencermos o mundo: tem de bom ânimo. Quando eu vi a expressão, fiquei fascinado. E comecei a procurar tudo o que existia na nossa vasta literatura espírita acerca do ânimo elevado, do bom humor, e para a minha surpresa, encontrei apenas 3 textos isolados. Apenas isso. E nos impulsiona a estudar muito mais, porque eu percebo hoje que a dificuldade em nos relacionarmos basilarmente passa pelas dificuldades do humor. Perceber isso ou não? Como é difícil vivermos e convivermos uns com os outros, apoiados, ancorados nas questões do humor. Hoje, quando olhamos para nós, se tivéssemos que traçar um perfil de dificuldade e de igualdade em convivência para todos nós, certamente a escassez do humor estaria lá, porque viver com gente chato é muito chato. Vocês vivem com algum chato? Ele está presente aqui? Se tiver, não aponta, só pensa. Porque chato contrariado é terrível. Chato contrariado fica incorrigível, eles batem até o final para não mudar de ideia. Então conviver que já não é fácil pelas dificuldades naturais, quando há escassez do humor, tudo fica mais difícil. É Jesus que nos conhecia desde sempre, então orienta: no mundo tereis aflições, mas vocês vão ter uma chance.
Tende bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo, orienta Jesus. E como somos criaturas livres, podemos tentar qualquer caminho que desejamos. Mas o que Jesus orienta é esse. Porque quando o homem consegue enfrentar as dificuldades da vida com ânimo elevado, com bom humor, isso significa confiança nos desígnios superiores. Por maior que seja a dificuldade que ele passar com ânimo elevado significa confiança em Jesus. É o testemunho de que ele acredita de que Jesus não permitiria que sofrêssemos uma vírgula sem que não fosse necessário ou útil. Sem que não houvesse ali uma lei de justiça orientando as coisas. Então, quando a dificuldade vem e ela não tem a capacidade de nos roubar a felicidade de ânimo, nós vencemos a vida. Porque a finalidade de estarmos aqui é conquistarmos cada um a si mesmo. Quando o problema vem e ele não consegue alterar o meu estado íntimo, eu venci a mim mesmo. E é isso que cada um aqui veio realizar. Vencer a si mesmo. Embora o impulso desejoso é sempre vencer o outro, que é muito mais fácil. Mas tomar posse de nós próprios, temos como evidência única quando os problemas vêm e os enfrentamos com a dignidade que a doutrina espírita passa, ensina. Não conhecem pessoas assim? Que passam momentos de profunda angústia, prova e dor, mas passam com dignidade. A maioria das pessoas à volta nem tem ideia do tamanho da problemática que eles passam, porque sabem que tudo se baseia numa lei de justiça. Então só apegam-se a Jesus e seguem trabalhando. Esta é a nossa finalidade. No entanto, aprendemos no estudo de Allan Kardec, e não existe doutrina espírita sem Allan Kardec, de que o espírita deve respeitar aos imperativos da ciência, tanto que o codificador chega a dizer que se um dia a doutrina espírita e a ciência se bifurcarem em opinião, que caber-nos-ia retroceder e acatar o que diz a ciência. Se um dia a ciência mostrar que estamos errados num ponto, abandonamos esse ponto e seguimos com o resto. É a confiança na própria obra. Então eu gostaria que o nosso trabalho da mesma forma não ficasse limitado às instituições espíritas e à filosofia espírita. Começamos a buscar então todas as contribuições não espíritas para somar ao nosso trabalho. E qual não foi a nossa surpresa? Quando a cata de exemplos encontramos o CID, que é o Catálogo Internacional de Doenças, a descrição de todas as doenças conhecidas. E qual é a nossa surpresa quando no CID, na sua 10ª revisão, foi incluído como patologia mau humor. Sob os nomes de distimia, bipolaridade, que a escassez de tempo não vai nos permitir aprofundar. Mas o fato é que mau humor, agora pela medicina do mundo, é considerado doença, patologia, passível de tratamento e medicação. Conclusão. Se você está sempre de cara feia, sempre desanimado, não cumprimenta as pessoas, está sempre áspero, triste, de cara feia, é por isso, além de chato, doente. E quem está dizendo isso não é a doutrina espírita, é a medicina do mundo. É por causa disso doente. Caminhamos um pouco mais. E a carta ainda de exemplos encontramos uma matéria na revista super interessante na edição de novembro, que traz o seguinte tema. De que se nós pudéssemos juntar, reunir no mesmo local, na mesma situação geográfica, todos os desanimados de ânimo, todos os abatidos, todos os chatos no mesmo lugar, e criássemos ali a República dos Abatidos, este lugar seria o 4º país mais populoso do planeta. Conclusão: se você está sempre desanimado, sempre triste, não cumprimenta as pessoas, sempre olhando pro chão de cara feia, é chato, é também doente, mas não está sozinho. Aonde você olhar, você vai achar, tá entendendo porque chato tem muito? Aonde você olhar, você vai achar. É chato, tem tantos que em qualquer lugar a gente vai encontrar. Tem pessoas tristes, tem casas tristes, empresas tristes, centro espíritas tristes, toda parte existem.
Tem casa espírita tão triste que eu chego nelas e acreditem, conheço muitas. Casas com 400, 500, 600 pessoas. Você entra, chega para fazer a palestra, consegue no máximo dar uma meia dúzia de boa noite ou bom dia. Tá todo mundo sério, olhando pro chão, de cara feia, correndo rápido, para se sentar na frente e tomar logo o passe, ir embora logo para casa, para chegar em casa e descobrir que não tem nada para fazer. Mas é uma perturbação moral. As pessoas são tristes, perderam a propriedade de sorrir. Então temos que tratar isso com devida urgência. Tanto que na nossa casa eu já instituí uma diretriz. Todo mundo que vai fazer tratamento espiritual lá, além da lista convencional, oração constante, leitura do Evangelho, aquela lista toda que a gente já sabe, agora incluir, sorria. Trate bem as pessoas. Ou acreditam aos amigos, acreditam de que os espíritos superiores vão depositar remédios salutares em corações amargos? Claro que não. Eles sabem que não surte efeito. Emmanuel dá sua contribuição dizendo de que ninguém vai elevar-se a pleno céu tendo alojado o inferno no coração. Todo o processo de cura começa dentro de nós, na paz que desejamos, na paz que buscamos. Então, independente de como você esteja caminhando, sorria. Edificar dentro de nós o ânimo elevado é a única chance que nós temos para vencer as vidas e as dificuldades dela. Alguém ainda poderia dizer, Rúlio, você está enganado, sabe por quê? Eu sou desanimado, chato, triste, mas quando vem uma prova, uma expiação, eu passo igual qualquer pessoa. Passa nada, espírita. Passa nada. No máximo somos atropelados pela prova, atropelados pela expiação. Vencer é outra conversa. Ou acreditam aos amigos que quando, por exemplo, por prova ou expiação tanto faz, você perde o emprego, fica desempregado e por causa disso começa a ofender e magoar as pessoas, sabendo que está ofendendo e magoando, acreditam que venceu alguma prova? Que venceu alguma expiação? Ou quando a doença vem, a saúde vai, ficamos na cama por prova e expiação, tanto faz, apenas como exemplo. Ficamos adoecidos na cama e por causa disso transformamos no inferno na vida de todos aqueles que caminham à nossa volta. Acreditam que venceram alguma prova? Venceram alguma expiação? Claro que não. Então passamos incontáveis vezes o mesmo problema, porque na verdade nunca vencemos nada. Aí olhamos para nós e falamos, por que eu passo tantas vezes a mesma coisa? Porque nunca vencemos nada. Faço o que então? Olha, não sei, mas desconfio que é mais ou menos assim. No mundo tereis aflições, mas temos uma chance. Tem de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo de uma vez por todas, para não ser necessário passar novamente pelas mesmas coisas. Orienta Jesus. É a chance que temos. Caminhamos um pouco mais e chegamos agora ao site da OMS, Organização Mundial de Saúde, que também dá sua contribuição. Ela nos orienta de que somente nós agora, brasileiros, números caseiros, somente nós, brasileiros, no ano de 2012, nós consumimos 43 milhões. 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor. É verdade que a medicina está no mundo a serviço da providência divina. Mas nenhuma medicação vai substituir uma alma fixada em Jesus e pautada pelo Evangelho. Nada vai. Caminhamos um pouco mais e ainda no site dessa mesma instituição, a Organização Mundial de Saúde, no campo da psiquiatria, no que tange aos males do humor, colhemos dali uma nova contribuição. Eles dizem o seguinte, de que todos aqueles que cultivam os males do humor, e antes de prosseguir, eu gostaria de chamar a atenção dos amigos para o termo que os especialistas usaram, não espíritas, médicos. Cultivar, o que coloca a situação dentro do campo do livre-arbítrio. Todos aqueles que cultivam os males do humor têm 70% de chances de desenvolver a depressão. Por livre-arbítrio.
Olhamos para os espíritos, eles dizem, somos o que queremos ser. Olhamos agora para a ciência, ela diz, quem cultiva os males do humor, coloca-se numa área de risco de 70% de chances de desenvolver a depressão. Olhamos para os espíritos, eles dizem, somos aquilo que cultivamos no nosso mundo mental. E o casamento da ciência e a religião é perfeito. Caminhamos um pouco mais e chegamos a uma jovem ciência, chamada psiconeuroimunologia. É uma jovem ciência que estuda a influência das emoções e dos sentimentos na saúde. E ela, então, é uma jovem ciência, como falamos, recente. Uma pautação literalmente atual no que tange a esse termo. Mas o que mais nos chama a atenção é que 60 anos antes da ciência chegar a essa conclusão, exatamente 60 anos, que é o período que esta obra está completando, Francisco Cândido Xavier, por meio da sua pena mediúnica, oferece ao mundo uma obra com o título Entre a Terra e o Céu, de onde colhemos a seguinte contribuição: orgulho, inveja, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seu instrumento de expressão, corpo físico. 60 anos antes da ciência chegar a essa conclusão, Chico Xavier já nos dizia que orgulho, inveja, prepotência, e podemos somar a isso todas as variantes dos males do humor. Quem cultiva isso na sua própria conduta será, inevitavelmente, doente. Doente do corpo, doente convencional. Vamos entender doença da maneira mais ampla possível, doente mental, doente físico, doente. E novamente alguém poderia contestar dizendo, você deve estar enganado, Rússia. Sabe por quê? Porque eu sou chato, eu sou de mau humor, mas eu não estou sempre doente. Será? Ou a gente brinca de sarar? Já viu isso ou não? Dá uma dor na perna, a gente toma remédio para a perna, passa o sintoma, daqui 2 dias dói o braço. A gente toma remédio para o braço, passa o sintoma, na outra semana dói a cabeça. A gente toma remédio para a cabeça, depois passa o sintoma, na outra semana dói as costas. E a gente vai brincando de sarar. Gato e rato. Quando na verdade nunca estivemos são. Alguém poderia ainda insistir e dizer, mas quer dizer que enquanto o espírito do homem não estiver direcionado pelo Evangelho, ele vai ser sempre doente? Sim, exatamente isso. Se o corpo físico reflete a condição que está o espírito, um espírito perturbado não pode edificar uma estrutura física sã. Uma questão de bom senso. Então nós temos uma chance. Enfrentar as dificuldades da vida, construindo em nós, no nosso patrimônio moral, um ânimo elevado. E alguém ainda diria, mas é difícil. Eu sei. Na verdade, tudo que faz diferença na sua vida sempre vai ser possível, mas nunca vai ser fácil. Tudo. Toda mudança que você quiser fazer e que fizer uma transformação significativa na tua vida, nunca vai ser fácil. Porque toda facilidade é filha da ilusão, mas sempre vai ser possível. E alguém diria, prova. Provo. Poços de Caldas é uma cidade digital. Todo mundo tem internet em casa. Acabando a palestra, vai para sua casa, senta na internet e coloca ali Francisco Cândido Xavier. E aparecerão rios de áudios, vídeos branco e preto, onde esse homem falava de doutrina espírita, não hoje. Que falar de doutrina espírita está até na moda. Não. Ele falava numa época que ninguém queria falar. Ele falava numa época onde ele estava sozinho e plateias inteiras tinham uma única intenção: provar que ele era um charlatão, que era um mentiroso. Assistam, analisem e procurem. Se encontramos uma única resposta áspera desse homem, se encontramos uma única resposta num tom maior desse homem, uma única expressão de agressividade, e eu aqui hoje fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, assim que eu venci o mundo
orienta Jesus. Quem não conhece Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Ele era cego, tetraplégico e cardiopata. E vivia preso numa cama de rodinhas, levado para lá e para cá. Fazia palestras espíritas, não espíritas, uma figura incomum. Quem não conhece a sua obra, deve conhecer. Poucos livros falam da sua grandeza. Mas conta, na sua biografia, que Jerônimo Mendonça, enquanto era jovem, forte, saudável, bonito, totalmente saudável, tinha um comportamento particular, um solilóquio. Todas as vezes que ele estava se arrumando para sair de casa, trancado no banheiro, no quarto da própria casa, enquanto se via no espelho para se arrumar, ia dizendo para si mesmo: "E Tarzan, tá bonito, hein? Tá cada vez mais charmoso, hein, Tarzan?" Era um comportamento particular. Ninguém sabia porque ele tinha vergonha de fazer isso na frente das pessoas. Mas todas as vezes, quando ia sair de casa, se vendo no espelho, ele mostrava o corpo forte, saudável e dizia: "E Tarzan, tá forte, hein? Cada vez mais bonito, hein, Tarzan?" E o tempo passou. Até que um dia, ainda jovem, saudável, ele foi pela primeira vez num centro espírita. E chegou pela primeira vez num centro espírita da mesma forma que a maioria de nós chega a primeira vez no centro espírita. Meio assustado, senta lá no fundo, olhando pelos lados, achando que centro espírita é aeroporto de espírito, que você vai ver um baixar, outro subir, outro descer, aquela situação toda. E a palestra acontece. Só que nessa casa espírita, após a palestra pública, havia um trabalho à parte. Os médiuns se reuniam e psicografavam algumas mensagens. Então, houve a palestra, terminada, os médiuns receberam algumas mensagens, mas uma delas especial chamou a atenção do médium. Ele leu, não achou muito clara, foi chamar o dirigente do trabalho e disse: "Recebi essa mensagem, e o espírito que a ditou pede que ela seja lida. Não é muito clara, mas ele diz que o dono da mensagem saberá identificar que é para ele." O dirigente leu, também não entendeu muito, mas até hoje nós só somos assim, ou não é? Se o espírito mandou ler, lê. Aí ele foi. Meus irmãos, recebemos uma mensagem aqui, e o espírito que a ditou pede que seja lida porque o dono dela saberá identificar. É um tanto estranha, peço desculpa aos amigos, eu vou ler a mensagem. Pegou a mensagem. É para um tal de Tarzan. Tarzan, segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Que chique, né? Que maneira mais clássica de anunciar uma desgraça. Já viu isso? Não. Eles têm ou não têm bom humor? Segura no cipó da fé, porque você vai entrar na selva da dor. Os dias correm e a vida lhe convida para sentar. Não anda mais. Alguns dias depois a vida lhe pede para deitar. Torna-se tetraplégico. Um pouco mais à frente lhe convida para fechar os olhos. Ele fica cego e desencarna, cego, tetraplégico e cardiopata, e com a característica de nunca ter reclamado da vida. E eu hoje aqui fico pensando que ele deve ter lido algo mais ou menos assim: "No mundo tereis aflições, mas vocês têm uma chance. Tem de bom ânimo. Foi assim que eu venci o mundo, para nunca mais ter que passar pelas mesmas coisas novamente." Então essa é a diretriz. No entanto, nós temos dificuldade em entender isso. Sabe por quê? Porque a gente é um tanto que estranho, percebeu ou não? A gente tem um comportamento totalmente contrário. A gente vem no centro e pede para os espíritos fazerem justamente aquilo que a gente nasceu para fazer, percebeu ou não? A gente vem no centro e fala assim: "Senhor, dai-me paz." Como é que dá paz? Tem como dar paz. Quando Jesus disse: "Eu vos dou a minha paz", deixou o evangelho dessa grossura para ensinar como é que faz. Não tem como dar. Aí outro dia a gente vem no centro e fala assim: "Senhor, dai-me felicidade." Como é que dá felicidade?
Tem como se tivesse como dar, toda criança tinha porque a mãe dava. Não tem como dar. Felicidade é a construção da alma, é subproduto de uma conduta reta, de uma postura nobre. Nós viemos aqui justamente para construir isso e pedimos para eles. Por isso que os nossos romances espíritas estão lotados de histórias mais ou menos iguais. Já viu isso ou não? O indivíduo é louco para chegar no centro, para chegar no médium, para chegar no espírito, porque ele quer saber por que ele sofreu. Aí ele conta toda a desgraça dele. Quando a gente vai contar uma desgraça, a gente capricha, ou não é? A gente não esquece um detalhe, porque a gente sempre espera que a resposta seja proporcional ao tamanho da desgraça. Então a gente conta a desgraça bem longa, querendo uma resposta mais ou menos igual, né? A gente capricha tanto que tem uns que começam assim: tudo começou quando eu nasci. Aí você já sabe que a conversa é longa, né? Você sabe que a coisa vai ser longa. Aí eles pegam, as obras têm muitas histórias assim. Aí o indivíduo conta toda a desgraça dele e o espírito responde assim: paciência, irmão. Dá uma tristeza escutar isso, né? Eu já ouvi muitas vezes. Mas eles falam isso, sabe por quê? Porque o que a gente pede para eles é justamente o que a gente nasceu para fazer, então não dá. Eu não sei vocês, mas eu que já escutei muito isso, já sei o que eu vou fazer. Porque um dia eu vou ser orientador espiritual de alguém. Vou, de qualquer um. Só para no dia que a vida dele estiver pegando fogo, eu quero aparecer. Vou aparecer. Só para olhar para a cara dele e falar: paciência, irmão. Nem Chico Xavier escapou disso, sabia disso ou não? Nem Chico Xavier escapou desse impulso de querer que os espíritos resolvam os nossos problemas. Não falo do Chico Xavier que conhecemos hoje, não. É do Chico Xavier no início da sua trajetória, no início do seu messianato de amor. Quando estava conhecendo a doutrina espírita, conhecendo Emmanuel, conta a sua biografia, de que certa vez Chico Xavier passava por um período de profunda dor, de imensa dificuldade. Chama Emmanuel e diz: Emmanuel, estou passando um período de muita dificuldade, uma situação desesperadora, e gostaria de te contar o meu problema e que você fosse a esferas superiores para me trazer uma resposta. Percebam que Emmanuel não servia. E Emmanuel, conhecendo, sabia que Chico estava aprendendo, conhecendo, num exercício de humildade, falou: sem problema, Chico, qual que é o problema? Aí Chico conta detalhadamente do jeito que a gente conta, esperando sempre uma resposta proporcional. Ele contou a desgraça toda e Emmanuel falou: tá bom, vou procurar a resposta. E foi. Alguns dias passam, Chico vê Emmanuel ali pelas redondezas e diz: Emmanuel, trouxe a minha resposta? Trouxe, Chico. Vai falar já? Vou. Então espera um pouquinho. Foi buscar papel e caneta para anotar tudo. Foi lá, pegou papel, caneta, sentou com o para não perder uma palavra, que o problema era grande, a desgraça era grande. Sentou-se para poder dizer: Emmanuel, pode falar, estou pronto. E Emmanuel disse: Chico, procurei Celina, que atende às necessidades da nossa mãe. Contei todo o seu problema para ela e ela mandou te trazer a resposta. Posso falar? Pode falar, Emmanuel. Pronto para escrever, não queria perder uma vírgula. E Emmanuel diz assim, vou dizer então. Ela diz o seguinte: isso também passa. Aí ele escreveu: isso também passa. O que mais, Emmanuel? Não, só isso. Só isso, Emmanuel. Só isso. Por minha conta, diz Emmanuel, isso serve para coisa boa e para coisa ruim. Cuidado. Então a gente vem no centro, sabe? A gente começa assim, quando começamos a conhecer a doutrina, dar início à doutrina espírita, você quer chegar no centro, para chegar no médium, vai tomar o passe e já olha se o cara está dando um beijo, tem ali um espírito para poder perguntar alguma coisa, que a gente quer saber por que a gente sofre. Que pergunta cruel, né? Mas eu hoje vou saciar essa dúvida de vocês. Vou fazer uma terapia de regressão coletiva e vou revelar por que é que vocês sofrem. Não conheço você, nem você, nem você, nem você, mas sei porque é que vocês sofrem e vou revelar agora. Está pronto para saber? Cuidado para não se decepcionar. Vou revelar. Vocês sofrem porque não são bons. Alguém mais? O que mais? Só isso. A história é diferente. Mas o que faz com que eu sofra, você sofra, ela sofra e ele sofra, a resposta é uma só: não somos bons.
Aí alguém fala, mas não é porque na outra vida eu fui um lord inglês que tinha muito escravo. Não, esquece, isso é bobeira. Isso é detalhe, isso é carenagem, isso aí é roupagem. No fundo, a resposta é única. Nós sofremos porque ainda não somos bons. O que mais? Mais nada, ponto. Quando não, o indivíduo quer apertar um pouco mais, eu queria tanto saber o que eu fui na outra vida. Eu estou louco para esquecer, tem gente que quer lembrar. Né? Mas também dá para fazer. Vou te ajudar também. Quer saber o que você foi na outra vida? Vou ajudar. Espero não te decepcionar. Você sabe o que você é hoje? Sim ou não? Você sabe o que você é hoje. Na vida passada você era isso mesmo, um pouquinho mais estragado, só isso. Porque se a lei é de crescimento, de evolução, na vida passada você era isso aqui que você é, um pouquinho pior. E na outra vida um pouquinho mais pior ainda. E na outra assim sucessivamente. Você vai querer lembrar o que você fez? Espírito, não dá tempo, olha para frente. O tempo urge. O Evangelho pede a sua consciência. Jesus pede a sua transformação moral. Vai querer saber o que você foi. Não dá tempo. Caminhe à frente. Temos uma sociedade a reformar, reformando cada um a si mesmo. E essa é a proposta. Caminhamos um pouco mais. E chegamos no livro dos médiuns, no livro Gênese, desculpem, no capítulo Criações Fluídicas do Pensamento, no item 13º, onde Allan Kardec trata a respeito da atmosfera dos seres. E ele diz que da mesma forma que o nosso planeta tem uma atmosfera, cada um de nós tem uma atmosfera fluídica, particular, que emana da nossa situação íntima, e por meio dessa atmosfera atraímos seres e circunstâncias. Quando alguém diz, por que tal coisa só acontece comigo? A pergunta adequada seria, o que em mim atrai esse tipo de coisa que eu não desejo mais? O que em mim, quais das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus comportamentos atraem esse tipo de experiência que eu não desejo mais? Somos o epicentro de tudo que nos acontece. Sempre nós. E para entender isso na prática é mais ou menos assim, ó. Quando você vai a um restaurante e vê o cozinheiro sujo, você acredita que a cozinha é limpa? É a mesma coisa. Quando os espíritos têm contato com a nossa atmosfera fluídica, ele já sabe que está dentro. Já sabe. Alguém então ainda diria, mas eu tenho que mudar o que eu sou por dentro? Não sei. Mas tem jeito de saber. Vou ajudar. Tem jeito de saber, espírito. Vou te ajudar. É mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que nós fazemos uma oração aqui, solicitamos a presença de um espírito superior e ele se manifesta e toca o nosso data show, que passa a ser um data show divino. Não sei se existe, mas está criado. Um data show divino. A pergunta é, nós podemos projetar aqui agora para todo mundo ver quais são os seus desejos íntimos? Nós podemos projetar aqui para todo mundo ver o que é que você faz quando ninguém te vê fazendo? Podemos projetar aqui para todo mundo ver como é que você fala dos seus amigos e dos seus inimigos? Podemos projetar aqui o seu universo íntimo, porque se não puder, é bom mudar, porque os espíritos estão vendo. É como se aqui na frente tivesse um espírito perturbado. De fato tem, mas outro assim, ó, um outro espírito aqui desencarnado, ele daqui olhando para vocês pela atmosfera fluídica de cada um, ele já sabe assim, com aquele ali eu faço o que eu quero. Aquele ali é bom nem mexer, aquele ali também não, mas aquele ali também eu faço o que eu quero. Atraímos seres e circunstâncias. O homem é o epicentro de tudo que lhe acontece. Caminhamos um pouco mais e chegamos agora ao livro dos médiuns, no capítulo da obsessão, à altura do item 250, sem falarmos de obsessão propriamente dito pela escassez de tempo que nos pediria uma nova oportunidade. Mas Allan Kardec aí traça o perfil necessário para qualquer forma de obsessão. Independente. Independente o caso, o grau, independente, um elemento é basilar. Sintonia fluídica. É necessário para qualquer tipo de obsessão, sintonia mental, sintonia fluídica entre perturbador e perturbado. Sem isso, não existe obsessão. Você pode até ter o obsessor, mas obsessão não. Ora, dita ao bom senso, se você conseguir edificar no seu patrimônio moral ânimo elevado, a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com bom humor, você se livra de brinde das obsessões. Porque não tem sintonia.
Ou já viram alguém feliz e perturbado ao mesmo tempo? É uma coisa ou outra. Quando nós conseguimos introduzir no nosso patrimônio moral o ânimo elevado, não existe mais sintonia obsessiva. Se até vai ter obsessor, mas a obsessão não. E ter obsessor não tem problema nenhum. Na verdade é até bom. Assim você vem no centro, o obsessor também vem, ouve aquilo que você ouve, presta mais atenção que você, passa na sua frente, você que fica obsessor dele. Não tem problema nenhum. Aliás, eu conheço hoje gente tão chato, mas tão chato, que nem os obsessores estão aguentando ficar atrás. Tem obsessor levando o obsediado para o centro para ver se livra dele, porque tem gente que não é fácil não, gente. Tem gente que é muito chato. Então começamos a caminhar sobre essa ótica. Caminhamos um pouco mais e alguém finalmente poderia perguntar, mas tudo é obsessor? Claro que não. É que quando a gente era de outra religião, a gente tinha o diabo. Tiraram o diabo de nós pegamos o obsessor, porque se errar é humano, botar a culpa nos outros nem se fale. Então a gente precisa do obsessor. Mas na verdade, uma grande parte dos problemas que nos acontecem não tem nada a ver com o obsessor. Por duas razões básicas. Primeiro, nós sabemos fazer mal para a gente sozinho, sem ninguém ajudar. Primeiro, pelo que falamos, pelo que pensamos, sabemos fazer mal para a gente sozinho, sem ninguém ajudar. Segundo, uma boa parte de tudo que nos acontece tem por base não os maus, mas os bons. São os mocinhos. É o teu amigo espiritual que coloca você muitas vezes em situações constrangedoras. É os bons, sabe por quê? Porque a finalidade dele, entre elas, é medir o nosso adiantamento moral, para saber se dá para passar por uma lição melhor. Então, vira e mexe, eles são responsáveis por algumas situações constrangedoras na nossa vida. Vou dar um exemplo. Tem palestra no centro, poderia ser na quitanda, no açougue, em qualquer lugar. Mas vamos pegar nós que você chega no centro, um pouco mais cedo, senta meio vazio. Então você chega, de repente você vê alguém que você conhece de vista, mas sabe que do centro não é. Aí você vai lá fazer a sua propaganda. Chega perto do cara e começa assim. Você devia vir mais do centro. Sabe por quê? Porque eu vou no centro há muito tempo, sabe? Meu avô já tinha centro, meu pai tinha centro, eu venho no centro, sabe? E o centro mudou a minha vida, você devia vir mais do centro. Antes de vir para o centro, eu era que nem você, irritado, perturbado, via bravo, de cara feia, sabe? Hoje, estudando Kardec, conhecendo o Evangelho, vindo no centro, tomando passe e tendo contato com o Evangelho, eu me transformei. Hoje eu tenho uma paciência que antes eu não tinha, o Evangelho mudou a minha vida, você devia vir mais para o centro. Tá bom. Aí teu amigo espiritual escuta e fala assim, ah é? Vamos ver então. Aí você vem no centro, ouve a palestra, 1 hora a palestra acaba, não há mal que sempre dure. Quando você vai embora, você vai pegar seu carro que está estacionado lá fora, tem 2 pneus furados. Você fala, pelo amor de Deus, mas logo o meu carro, que esse monte de carro vai furar logo o meu, o dia inteiro de coisa para fazer, estou cheio de compromisso. E teu orientador espiritual fala assim, acho que ainda não. Acho que ainda não. Aí ele dá um tempo, a gente vem no centro, ouve, aprende, até que um dia, a gente está andando pela rua de Poços, encontra alguém e começa a fazer a nossa propaganda pessoal, olha para o cara e diz, ele devia ir para o centro. Ah, o centro espírita mudou minha vida, sabe? Meu pai já tinha centro, meu avô também era no centro, e eu vou no centro há muito tempo, sabe? Então você devia ir no centro, porque quando eu não ia no centro, eu era que nem você, irritado, perturbado, vivia brigando por aí. O centro espírita mudou minha vida, sabe? Tendo contato com o Evangelho, com Jesus, eu mudei, você devia ir no centro. Aí teu orientador espiritual escuta e fala assim, ah é? Vamos ver então. Aí você está andando, você vem no centro, no outro dia você sai do centro, aí você vai parar na primeira fila que você achar. Qualquer coisa, quitanda, padaria, qualquer coisa. Entra no banco, para na fila do banco, tem 4 na sua frente, ninguém explica porque a fila não anda. Aí você está lá na Santa Paz do Senhor, de repente entra um casalzinho jovem. Bem vestidos, alegres, conversadores, conhece todo mundo, cumprimenta o banco inteiro, chama a atenção de todo mundo olha para ele, quando você bobeia, ele está na sua frente na fila. Você fala, pelo amor de Deus, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Aqui cada um faz o que quer. Aqui é assim, alguém precisa responder por isso. E daquele show. E teu orientador fala assim, acho que ainda não.
Vamos dar um tempo, que acho que ainda não. E assim vai. Então o espírita está avisado. A hora que você sair daqui, o primeiro constrangimento que acontecer, a hora que vier aquele calor que você vai responder, você pensa rapidamente assim, tem gente vendo. Aí você dá aquela disfarçada, diz que está até gostando do desafio, né? Dá aquela disfarçada, como que não ia falar nada. Se alguém pisar no seu pé, por exemplo, você cutuca o ombro levemente e diz, querido, você não está sentindo uma coisa macia debaixo do seu pé? Fala, tô. Pois é o meu. Eles estão vendo. Caminhamos um pouco mais e ele ainda diria, mas tudo bem. Como é que eu começo, como que eu inicio a construir em mim uma fortaleza de ânimo? Primeiro, cortando os laços com a inferioridade. E uma coisa que todos nós já poderíamos ter vencido é o nosso vocabulário. Nosso vocabulário. Quem conheceu o Evangelho, quem conheceu Jesus, já não poderia mais usar palavras ásperas, palavras grosseiras, palavrões, termos que diminuem as pessoas, já não poderia mais. Livro dos Médiuns, capítulo 2, Sistemas, item 10º, Allan Kardec diz assim: reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam, encarnados ou desencarnados. E prossegue dizendo, os bons só falam do bem, e tudo que dizem tem as marcas da sua elevação, os maus enganam. E tudo que fazem ou dizem tem as marcas da inferioridade e da ignorância. Os homens devem ser classificados pela linguagem que usam. Temos que abandonar alguma coisa, ter uma palavra, um vocabulário mais organizado, mais permitido, mais decente, mais cristão. Não podemos falar das pessoas, dos amigos, dos inimigos, do mundo, da maneira que fazemos. Uma reforma de dentro para fora é o epicentro para construirmos em nós um ânimo elevado. Mas entenda bem, espírita, não é ter bom humor com o problema dos outros, que isso qualquer perturbado consegue. É ter bom humor com as suas limitações. Ânimo elevado com os seus problemas. Ter bom humor com as suas dificuldades, entendendo que nenhuma delas escapa à lei de justiça e de utilidade. Absolutamente todas. Parafraseando Rita Hayworth, que no final da sua carreira contraiu o mal de Parkinson, e a mão dela tremia então. E um repórter vai entrevistar. Faz a entrevista toda, vê aquela mão tremendo, mas finge que não vê, discreto, deve ser espírita, que não repara na vida dos outros. Fez a entrevista toda, aquela mão que tremia, ele fingia que nem via. Acabou a entrevista. Começaram a conversar de forma informal, tomar café, comer bolacha, já se sentiu da casa. É espírita mesmo, porque para ficar da casa é 2 minutos. Aí já sentiu na liberdade de perguntar da mão dela, viu aquela mão tremenda e falou, é Parkinson? Ela falou, não, é charme, tenta tremer que nem eu, vê se você consegue. E eu fico desconfiado que ela leu algo mais ou menos assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque foi assim que eu venci o mundo, adverte Jesus. E a essa altura, a obra já estava quase concluída. Eu não sabia só como finalizá-la. Aí deixei quieto, fui escrever outras coisas, falei, quando der certo, acabamos. Até que eu fui fazer palestra no litoral, na praia, e tive a oportunidade de presenciar uma cena de beleza arrebatadora. Eu estava ali sentado naqueles bancos que ladeiam o mar. Ao meu lado, aquela rampa que dá acesso à areia e ao mar propriamente dito, entende? Muito bem. Estava sentado ali, pela rampa desce um casal. Acredito, irmãos. Ela, uma jovem, de mais ou menos uns 17 anos. Ele, um rapaz, de aproximadamente 12. E com visíveis deformações físicas. Visíveis. Desceram a rampa levando um par de raquete e uma bolinha de jogar na areia. Posicionaram-se e a irmã disse ao garoto, posso jogar? Ele disse, joga. E ela jogou. Da maneira mais fácil possível para que ele acertasse, e ele errou. Ela foi distante, pegou a bola, voltou na posição inicial, preparou-se e disse ao garoto, você quer mais uma vez? Quero. Ela jogou e ele errou.
Ela foi lá distante, pegou a bolinha, voltou no mesmo lugar, preparou-se e disse: você quer de novo? Vai! Ela jogou, ele errou. Ela foi, buscou a bolinha, voltou lá na posição inicial, preparou-se, esperou um pouquinho. Mais uma vez, ele disse: vai! Ela jogou, ele errou. Ela foi lá buscar a bolinha e eu assisti isso por quase 1 hora. Sem que nenhuma oportunidade eu tenha visto na expressão da jovem uma expressão de aspereza. Sem que em nenhum momento ela tenha tido uma manifestação de agressividade ou num tom maior. Sem que em nenhum momento ela tenha alterado a sua postura em direção ao jovem, porque conhecia a si, conhecia o jovem, conhecia a realidade posta à sua frente. Aí eu pensei, a obra está concluída. Porque se alguém pretende edificar o ânimo elevado dentro de si mesmo, com um esforço menor do que esse, é bom nem tentar. É bom nem tentar. Porque eu não sei vocês, mas no meu caso, conhecendo a lista infindável de limitações que tenho, estou convencido de que eu só cheguei até aqui porque lá em cima alguém não desistiu de mim. E todos os dias pela manhã, sabe que eu acordo? Quando eu acordo, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. E eu tenho que reconhecer que a maioria delas eu erro. Mas no outro dia de manhã, sabe o que acontece? Alguém me joga uma bolinha. Eu não duvido que com vocês seja diferente. Se nós saímos das cavernas, estamos aqui hoje, conhecendo o Evangelho e Jesus, é porque alguém não desistiu de você. E a nossa parte, em gratidão a isso, em reconhecimento a isso, é depositar força, empenhar coragem para aplicar lá fora tudo que aprendemos aqui dentro. Porque se somos filhos de Deus, temos que do Pai trazer traços de caráter que ateste essa paternidade, ou não vale a pena ser espírita. A nossa parte é depositar esforços infindáveis todo dia com a capacidade de recomeçar, tal qual a mensagem lida antes da nossa proposta, mas todos os dias. Depositar esforços para praticar lá fora o que aprendemos aqui dentro. Ou não vale a pena ser espírita, não vale a pena estar aqui. Enfrentar as dificuldades com ânimo elevado é sinal de confiança em Jesus. É sinal de conhecimento de que tudo que passamos, por mais constrangedor que seja, muitas vezes não merecemos, mas precisamos. E a alegria é fundamental e a única marca, a única evidência de um espírita que entendeu a Jesus e o Evangelho. Viver com alegria é a única manifestação que temos de que o Cristo conseguiu falar como a pessoa pode entender, e abraçou essa proposta, tanto que concluímos com uma página notável atribuída a Mei, onde ela canta a alegria da seguinte forma. Ela diz: a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Eleva, pois, o teu olhar à face risonha da vida, que existe em toda parte, e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores.